Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Series FM. Hoy presentamos en Opposite Extremes el último capítulo de China. Dragones e dropas. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Você quer? Series FM. Dragões chineses. O símbolo do dragão representa DNA em espiral, o caminho para a iluminação maior. O dragão celestial chinês é comparável ao símbolo da raça chinesa em si. Chineses em todo o mundo orgulhosamente se proclamam Lung Tik Chuan Hen, descendentes do dragão. Dragões são referidos como criaturas míticas divinas que trazem com ele fortuna, abundância, prosperidade e bom destino. Como emblema do imperador e do comando imperial, a lenda do dragão chinês permeia a antiga civilização chinesa e forma sua cultura até hoje. Sua benevolência e bondade significam grandezas e bênçãos. O dragão chinês, ou Lung, simboliza o poder, excelência, bravura, heroísmo, coragem, perseverança, nobreza e divindade. Um dragão supera obstáculos até que o sucesso seja seu. Ele é energético, decisivo, otimista, inteligente e ambicioso. Ao contrário das energias negativas associadas aos dragões ocidentais, a maioria dos dragões orientais são bonitos, simpáticos e sábios. Eles são os anjos do Oriente. Ao invés de serem odiados, são amados e adorados. Templos e santuários foram construídos para honrá-los, pois eles controlavam a chuva, rios, lagos e mares. Muitas cidades chinesas possuem altares onde as pessoas costumavam queimar incenso e rezar para os dragões. Que é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Series FM. A piscina do Dragão Negro, perto de Pequim, era reservada para a imperatriz e a sua corte. Cultos especiais tinham lugar no 1º e 15º dia de cada mês. Santuários e altares aos dragões ainda podem ser vistos em muitas partes do Extremo Oriente. Eles são geralmente posicionados ao longo das margens de rios e praias, pois a maioria dos dragões orientais são aquáticos. A Ilha do Templo, no interior do Japão, tornou-se uma paragem famosa para os peregrinos que meditavam e rezavam aos dragões. Ambos os dragões, machos e fêmeas, acasalavam com os humanos. Imperadores em muitos países asiáticos afirmavam possuírem antepassados dragões. Isso trazia tanto orgulho que tudo o que eles usavam
era decorado com dragões e descrito em termos do dragão, como trono do dragão, roupa do dragão, cama do dragão, barco do dragão. Chamar o imperador de rosto de dragão era um elogio supremo. As pessoas acreditavam que os governantes poderiam se transformar em dragões. Por centenas de anos, imperadores japoneses se escondiam atrás de cortinas de bambu sempre que os visitantes vinham. Qualquer pessoa que se atrevesse a espreitar era condenada à morte. O Ano do Dragão, que acontece a cada 12 anos, significa sorte. Hoje em dia, os astrólogos orientais afirmam que as crianças nascidas durante o Ano do Dragão desfrutam de saúde, riqueza e vida longa. Segundo a astrologia, o próximo Ano do Dragão será em 2012, sendo regido pelo Dragão da Água. O dragão é a representação final das forças da Mãe Natureza, a maior força divina na Terra. Há 9 tipos principais de dragões chineses. Estes incluem o dragão com chifres, o dragão alado, o dragão celestial, que apoia e protege as mansões dos deuses, o dragão espiritual, que gera o vento e a chuva em benefício da humanidade, o dragão de tesouros, que protege a riqueza oculta, o dragão do rio, que vive na água, e o dragão amarelo, que saiu da água e presenteou o lendário imperador Fuxi com os elementos da escrita. O último dos 9 é o Rei Dragão, que na verdade consiste em 4 dragões separados, cada um dos quais governa sobre um dos 4 mares, sendo estes Norte, Sul, Leste e Oeste. O dragão chinês é como um símbolo do poder auspicioso no folclore chinês e na arte. É a personificação do conceito de Yang, masculino, e associado com o clima e a água, como portador da chuva. Discos em pedra dropa. As pesquisas da humanidade por suas raízes extraterrestres encontrou uma grande quantidade de objetos enigmáticos ao longo do caminho, como as pedras dropa do Tibete. Quem eram os dropas? Os dropas são, de acordo com certos escritores controversos, uma raça de anões extraterrestres que caíram perto da fronteira chinesa tibetana há cerca de 12.000 anos atrás. Os céticos apontam, no entanto, uma série de problemas com o caso e uma falta de evidências mais contundentes que oferecem dúvidas significativas quanto à realidade por conta dos estudiosos sensacionalistas. Famosos críticos argumentam que o caso todo seria um embuste. Uma descoberta foi atribuída a Chipotei, professor de arqueologia da Universidade de Pequim, junto com seus alunos, quando estavam em uma expedição para explorar uma série de cavernas nas montanhas do Himalaia, nos caminhos da remota Bayan Karaula, em Qinghai, na fronteira da China e Tibete. As cavernas podem ter sido artificialmente esculpidas para serem um sistema de túneis e depósitos subterrâneos. As paredes eram quadradas e de vidro,
como se tivessem sido cortadas dentro da montanha com grande calor. Eles encontraram muitas fileiras de túmulos com 4 pés curtos, 4 esqueletos enterrados. Os esqueletos tinham cabeças anormalmente grandes, com corpos pequenos, finos e frágeis. Um membro da equipe sugeriu que estes poderiam ser os restos de uma espécie desconhecida de gorilas da montanha. O professor Chiputei disse: "Quem nunca ouviu falar de macacos que enterram uns aos outros?" Não houveram epitáfios nas sepulturas, mas centenas de discos de pedra com um pé de largura, chamadas pedras dropa. Elas foram encontradas com buracos de 3/4 de polegada de largura em seus centros. Nas paredes foram esculpidas imagens do sol nascente, lua, estrelas, a terra, montanhas e linhas de tamanho de ervilha com pontos de ligação entre a terra e o céu. Junto com os discos, os desenhos da caverna foram datados em cerca de 12.000 anos de idade. Cada disco em pedra teria sido inscrito com 2 sulcos de uma fina espiral na borda, com um buraco ao centro do disco, talvez como os discos faistos. Os discos foram rotulados juntamente com outros achados da expedição e armazenados longe da Universidade de Pequim por 20 anos, durante os quais as tentativas de decifrá-los foram infrutíferas. Quando os discos foram examinados de perto pelo Dr. Tizum Unui de Pequim, por volta de 1958, ele concluiu que cada sulco, na verdade, consistia em uma série de hieróglifos minúsculos de padrão e origem desconhecida. As linhas de hieróglifos eram tão pequenas que uma lente de aumento era necessária para vê-las claramente. Muitos dos hieróglifos haviam sido desgastados pela erosão. Quando o Dr. Tizum decifrou os símbolos, eles contavam a história do acidente do pouso da nave Dropa e a morte da maioria dos sobreviventes pela população local. De acordo com Tsun Unui, uma das linhas dos hieróglifos diz: "Os dropas desceram das nuvens em suas aeronaves. Nossos homens, mulheres e crianças se esconderam nas cavernas 10 vezes antes do sol nascer. Quando finalmente eles entenderam a língua de sinais dos dropas, eles perceberam que os recém-chegados tinham intenções pacíficas." Outra seção expressa pesar por Han, que a embarcação dos extraterrestres caiu em uma montanha gama remota e inacessível, que não havia maneira de construir uma nova para permitir que os dropas retornassem ao seu próprio planeta. O relatório do Dr. Tizum supostamente apareceu em uma revista profissional em 1962. Ele foi posteriormente ridicularizado ao ponto de se autoexilar no Japão, onde morreu. A Academia de Pequim de Pré-História nunca lhe permitiu publicar ou falar de suas descobertas.
Tizum Unnui não é um nome real chinês, e os críticos sugerem que o Dr. Tizum deve não ter existido. No entanto, Tizum Unnui é um nome japonês adaptado para a língua chinesa. Não há nenhuma evidência das alegações Dropa. Em 1965, o professor Chiputei revelou uma teoria sob o título Um roteiro de ranhuras sobre naves espaciais, que atestava que as naves aterrissaram na Terra há 12.000 anos atrás. Há registros de 716 ranhuras de discos descobertos mais tarde nas mesmas cavernas, contando uma história surpreendente de uma sonda espacial enviada pelos habitantes de outro planeta. Após o desembarque na cordilheira Bayancaraúla, os supostos registros dizem que as intenções pacíficas dos alienígenas confundiram os membros da tribo Han, os habitantes das cavernas vizinhas, que perseguiram e mataram os extraterrestres. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. Fotos que pretendiam demonstrar discos Dropa são, na verdade, discos Bi, milhares dos quais foram encontrados em toda a China, principalmente nas províncias do Sudeste. Faixas de discos Bi em tamanho de poucos centímetros a vários metros são mais comumente feitos de jade ou nefrite, com um pequeno furo central redondo ou quadrado. Discos Bi datam do período neolítico a 3.000 anos antes de Cristo, mas são encontrados até a época da dinastia Shang. Discos Bi, após o período Shang, são geralmente mais ornamentados, entalhados com dragões, cobras e peixes, por vezes utilizados em cerimônias rituais. A maioria dos discos Bi neolíticos foram encontrados em túmulos, enterrados na cabeça ou aos pés do falecido. Teoriza-se que este era auxiliar do espírito do falecido. Discos Bi não foram encontrados como descritos na história Dropa por autores como Hartwig Hausdorff. Dizem que os discos Dropa medem 12 centímetros de diâmetro. No entanto, uma fotografia preta e branca, dita ser tirada por Hausdorff e outros para mostrar um disco Dropa, mostra claramente que o disco mede vários metros de diâmetro e não tem qualquer marcação. Os cientistas russos pediram para ver os discos e vários foram enviados a Moscou para análise. Eles foram raspados e higienizados das partículas de rocha que tinham presas a eles. Em seguida, colocados em análise química. Para a surpresa dos cientistas, os discos continham grandes quantidades de cobalto metálico e outras substâncias. Além disso, quando colocados em uma plataforma giratória especial, de acordo com o Dr. Vyacheslav Saizev, que descreveu os experimentos na revista soviética Sputnik, eles vibravam em um ritmo incomum, como se uma carga elétrica passasse através deles, ou, como um cientista sugeriu, como se eles formassem parte de um circuito elétrico. Em algum momento, eles foram claramente expostos a tensões extraordinariamente altas. Eles parecem antigos discos rígidos, girando como os discos rígidos que temos hoje em dia,
Talvez, se pudéssemos ler esses discos rígidos, poderíamos encontrar mais respostas. Em 1974, Ernest Wederer, um engenheiro austríaco, fotografou 2 discos que conheceu com a descrição de pedras dropa. Ele estava em uma excursão guiada ao Museu Bampo, em Xi'an, quando viu os discos em pedra na exposição. Ele afirma que viu um buraco ao centro de cada disco e hieróglifos em espiral. Wederer pediu aos diretores do Museu Bampo mais informações sobre as peças na vitrine. Eles não sabiam nada da história das pedras, embora fossem capazes de contar histórias completas sobre todos os outros artefatos feitos em barro. Só sabiam que os discos em pedra eram importantes objetos de culto. Assim, foi autorizado a levar um dos discos na mão. Ele estimou seu peso em 1 quilo ou 2 quilos e o diâmetro de um pé. Os hieróglifos não podem ser vistos em suas fotos, porque eles desmoronaram parcialmente e o flash da câmera dele não captou os pequenos detalhes como os sulcos em espiral. Poucos dias após sua visita, o gerente foi demitido de seu trabalho sem saber por quê. Ele e os 2 discos em pedra desapareceram, segundo o professor Wang Jun, o diretor do Museu Bampo, em março de 1994. Corroboração. Nos anos após a descoberta do primeiro disco, arqueólogos e antropólogos aprenderam mais sobre a área Bayan-Caraúla isoladamente. Grande parte das informações tem sido interpretadas como corroborando a história gravada nos discos. Lendas supostamente ainda preservadas na área falam de seres pequenos, magros, amarelos, com cara de homens que vieram das nuvens há muito, muito tempo atrás. Os homens tinham enormes cabeças salientes e corpos insignificantes. Eram feios e repelentes e eram evitados por todos. Os homens com os cavalos rápidos eram caçados e eram considerados anões feios. Estranhamente, a descrição destes invasores coincide com os esqueletos originalmente descobertos nas cavernas pelo professor Chipotei. Os críticos, em grande parte, rejeitaram as alegações, argumentando que elas são uma combinação de truques e lendas urbanas. Por exemplo, o escritor David Rich nota que os contos Dropa intrigavam Cheriton Gordon, um membro da Sociedade Real de Antropologia e da Sociedade Real de Geografia. Após investigações, Cheriton julgou as alegações sensacionalistas e infundadas e detalhou suas descobertas em um artigo para Flying Saucer Review. Nenhuma evidência rastreável crível existe para essa teoria, bem como nenhuma prova de existência passada. Os defensores da história das pedras Dropa alegam que este é o resultado de uma perturbação social causada pela Revolução Cultural Chinesa e de um acobertamento conspiratório feito por autoridades chinesas. No entanto, esta história vai muito além da China. Seus adversários afirmam que provaram ser uma falsificação realizada por Erich von Däniken.
Refutação sobre a existência dos Dropa. A descoberta. Não existem menções de Tizum Unnui em qualquer lugar, ou como ele supostamente fugiu da China e morreu no Japão na década de 1960. Isso não poderia ser negado pela Revolução Cultural ou pela teoria do acobertamento comunista. Além disso, não há menção da expedição arqueológica de 1938 para a faixa Banyan-Ulacara. A Academia de Pré-História de Pequim nunca existiu. Fontes antigas. A primeira menção da história foi no livro Carruagens dos Deuses, de Erich von Däniken, em 1968. O livro tem sido amplamente criticado como pouco confiável. Na verdade, a grande maioria dos nomes e fontes que aparecem no livro não podem ser corroboradas. A não existência dos estudiosos da União Soviética ou da China podem ser encontradas em qualquer lugar fora desta história. Mais revelador, Däniken cita sua principal fonte para esta história, um escritor de ficção científica soviético chamado Alexander Kazantsev. No entanto, este desmente e alega que Däniken contou a história e não o contrário. Fontes tardias. De 1978, Deuses do Sol, o livro do exílio, escrito por David Agamon, parecia dar apoio à história Dropa, mas este admitiu na revista Times 14, em 1988, que o relato era ficção e que o protagonista, um pesquisador britânico chamado Dr. Gabriel Robin Evans, era fictício. Alguns sites afirmam mostrarem uma foto do Dr. Robin Evans com Dalai Lama. Esta imagem mostra um homem frágil e velho assistido pelo atual Dalai Lama, mas é bastante recente e não pode ser o Dr. Robin Evans, pois este morreu em 1978, de acordo com Hartwig Hausdorff. Tradução. Não há absolutamente nenhum precedente para uma língua desconhecida decifrada com sucesso. Todas as línguas antigas perdidas foram redescobertas apenas porque sobreviveram em formas familiares para os cientistas. Mesmo nesses casos, decifrar e compreender essas formas mais antigas de linguagem e seus textos tem geralmente levado décadas para várias equipes de linguistas altamente competentes, e suas descobertas estão sendo constantemente debatidas e atualizadas. Muitos textos antigos chamados lineares, porque vieram de Creta e Rogorongo, na Ilha de Páscoa, ainda são um desafio à tradução, pois não podem ser ligados a qualquer língua conhecida. Diante desses fatos, não haveria dificuldades ainda maiores na tradução de uma linguagem verdadeiramente extraterrestre. Portanto, é altamente improvável que algum estudioso chinês com profundo estudo em linguística pudesse sozinho decifrar um texto ou linguagem alienígena em seu tempo livre. Os discos. Tudo o que existe sobre os discos supostamente alienígenas são várias fotografias grandes e angulares. Os discos fotografados, em primeiro lugar, não correspondem aos descritos discos de 12 polegadas. Os discos fotografados são muito grandes. Em segundo lugar,
As fotos não mostram nenhum dos supostos sulcos profundos. Finalmente, absolutamente nenhuma foto, descrições, análises ou qualquer outra evidência do real texto alien aparece em qualquer lugar. A evidência. Os discos deveriam estar armazenados em vários museus na China. Nenhum desses museus possui qualquer vestígio destes discos. Também não podem ser encontrados os discos supostamente enviados à União Soviética para análise. A tribo Dropa. Relatos dizem terem sido uma tribo de anões fracos, mas na verdade, os Dropas são pastores nômades que habitam a maior parte dos platôs tibetanos ao norte. Os Han também são habitantes do Tibete e, tradicionalmente, têm formado guerreiros por lá. Muitos dos guarda-costas do 13º Dalai Lama, durante sua fuga da invasão chinesa, eram tibetanos Han. A palavra Dropa, de acordo com Cheriton, descreve os moradores nômades tibetanos de terras altas e pode ser traduzida aproximadamente como solidão ou isolado. Além disso, descreveu Cheriton, Dropas não se assemelham a trogloditas ou anões. Do contrário, eles tendem a ser bastante grandes e robustos, condizentes com sua ocupação como pastores. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM.